A pessoa que tem o planeta Vênus como astro mais forte em seu mapa astral se apresenta de modo gentil, humilde, carente, com ar de sofrimento, sendo em geral muito amoroso, tolerante e receptivo com as outras pessoas em geral. O venusial também tem o traço da inclusão das pessoas. Ele parte do lema antes mal acompanhado do que só. Todas as pessoas são bem-vindas. Foca no embelezamento das relações, mas sempre julga as relações aquém, abaixo dos ideais de paz, amor e harmonia que ele tem. Seu mecanismo de defesa é a fragilização, como forma de não despertar a agressividade nas pessoas, evitando ser atacado por elas ou entrar em qualquer tipo de embate, em qualquer tipo de discórdia. Ao se portar de modo inofensivo, o venusial, cálido, introspectivo, contido, ele atenua a reatividade das outras pessoas e, através de diálogos pacíficos, ele tenta oferecer ajuda e também consegue ser ajudado por elas. Ao receber a revelação do seu mapa astral 4.0, o venusial normalmente tem uma concordância um tanto quanto lamentosa. Ele encontra uma explicação para o fato de se considerar sempre meio sem sorte e também de ser muito romântico e apegado às pessoas. O venusial vê no Eneagrama das Esferas a possibilidade real de ser compreendido e também a possibilidade de obter orientações para seus dilemas existenciais, principalmente aqueles relacionados à falta. O venusial do Eneagrama das Esferas é um tipo da força passiva, isto é, ele valoriza muito o seu passado, a sua história, as conexões sentimentais feitas com as outras pessoas. Portanto, um tipo sentimental e introspectivo, podendo não expressar as emoções ou as opiniões que gostaria de ter feito nas ocasiões em que elas aconteceram. Melhor definido como um tipo passivo ativo, pois sente muito e almeja muita felicidade, mas pode viver de sonhos. O venusial pode ser uma pessoa muito ansiosa, que vive mais a expectativa do que a própria realidade. Alguém que parece sofrer profundamente, mas que, no fundo, acredita que a sorte poderá mudar a qualquer momento. Portanto, alguém positivo e esperançoso, apesar das dores e das queixas de se sentir inadequado no mundo. O venusial parece ressentir a dor da exclusão e da inadequação ao mundo, encontrando muitas dificuldades de se ajustar ao que se espera dele. Assim, ele muitas vezes se refugia em seu mundo interior na expectativa de criar algo que seja valorizado pelas outras pessoas e finalmente possa se sentir que elas estão conectadas a ele. O venusial tem uma autopercepção do seu corpo distorcida para pior, e seu foco em encontrar a beleza pode levá-lo a numerosos e frustrantes até procedimentos estéticos. Aqui nós temos um exemplo da Angelina Jolie, que é uma venusial que tem a Vênus mais forte em seu mapa localizado no signo de Gêmeos, e ela certa vez declarou o seguinte: eu sofro com baixa autoestima o tempo todo. Acho que todo mundo sofre com isso. Há tanta coisa errada comigo, é inacreditável. Aqui nós temos o mapa da Angelina Jolie, o mapa astral 4.0, com todos os indexadores e também confirmando aí a sua Vênus bem coladinha no ascendente ali, na região que nós consideramos aqui no Eneagrama das Esferas de meu corpo, no signo de Gêmeos, no lugar de máxima pontuação. O venusial, mesmo sendo de um signo colérico, como é o caso de Áries, nunca se enaltece, nunca se engrandece, mesmo quando é considerado rei de alguma coisa. O exemplo disso é o rei Roberto Carlos, o rei da música romântica, um venusial Áries. Uma vez o rei Roberto Carlos foi entrevistado no programa do Jô Soares. E no final ele cantou a música Calhambeque e teve muita dificuldade
de expressar a opinião. Existem 1000 garotas esperando por mim, mas é tudo por causa desse calhambeque. Ou seja, ele teve uma certa dificuldade, um certo constrangimento em declarar uma frase assim, tão empoderada, né? E depois ele falou, não, mas eu não sou nada disso não, tá, gente? Olha, é tudo por causa do calhambeque. Aqui a gente tem o mapa do rei Roberto Carlos, confirmando que para nós a sua Vênus está bastante forte, uma vez que ela se encontra em combustão, ou seja, numa conjunção muito próxima ao Sol, no signo de Áries. Outros exemplos também de pessoas famosas venusiais são Antônio Fagundes, igualmente um venusial Áries, assim como Roberto Carlos, a Marilyn Monroe, que também para nós foi uma venusial Áries, a Anne Margaret, que foi uma venusial Touro e que era a crush, né, a paquera do Elvis Presley. Uma vez ela falou, fiquei muito lisonjeada com essa coisa de gatinha sexual, porque nunca me senti assim. O Tom Hanks também, um venusial Gêmeos, assim como o Lionel Messi, e o Ringo Starr da banda Beatles, o Marco Nanini, venusial Câncer, a Marisa Monte, venusial Leão, Inês de La Fressange, que é uma venusial Virgem, que é uma atriz modelo francesa. Uma vez ela disse, eu não tinha sorte quando comecei como modelo. E continuo dizendo às pessoas que é a única carreira no mundo que você não pode escolher por si mesmo. Você tem que ser escolhido. Aqui também nós temos o Tito Gobi, venusial Libra, o grande Paulinho da Viola, venusial Escorpião, o Tito Abravanel, também como venusial Escorpião, o místico Sai Baba, venusial Sagitário, Clark Gable, antigo ator de cinema, venusial Capricórnio, o escritor Carlos Castaneda, venusial Aquário, a apresentadora Angélica, também venusial Aquário, e o Rudolf Steiner, venusial Aquário, fechando aí o venusial Aquário. Agora temos o Edgar Cayce como venusial Peixes. As pesquisas estatísticas do Eneagrama das Esferas mostram uma grande distorção para mais quando a nossa amostra foi composta por atores antigos, atores do cinema clássico, aquele período considerado anterior a 1960. À esquerda nós temos aqui toda a população de pessoas famosas considerada, onde o gráfico do venusial aparece até abaixo do gráfico do mercurial, e à direita nós temos a amostra contida dentro dessa população, formada apenas por esses atores antigos, onde a gente percebe que o retângulo do venusial, que é o retângulo rosinha, né, que é o retângulo mais à esquerda, ele está muito alto, ou seja, está mostrando ali que houve a maior incidência de pessoas venusiais como atores desta época de ouro do cinema. Em outras palavras, a gente pode dizer que isso até poderia acontecer aleatoriamente, só que a chance disso acontecer seria muito pequena e, portanto, a gente prefere acreditar que sim, há uma maior incidência, ou houve uma maior incidência de venusiais dentre esses atores clássicos. Por que isso? Porque o ator clássico tem todo esse perfil de ser uma pessoa mais comportada, mais cordata, mais gentil, mais introspectiva do que o ator moderno, que é mais extrovertido, que é mais improvisador e mais espontâneo. Compara-se demais por julgar-se tendo menos, sendo sensível aos que têm mais que ele. Ele fica se perguntando por que ele não teve tanta sorte na vida. Muitas vezes pode acontecer essa espécie de lamentação no venusial. No estresse, ele tende a se conectar ainda mais com as pessoas que ele ama, ou ele se isola em seu mundo perfeito e colorido. A torre do venusial é o castelo da Rapunzel. Tem grande medo de ser abandonado ou desprezado. Por isso ele expressa mansidão. O venusial ele tem um temperamento melancólico, sentindo-se abandonado, sem sorte,
e até mesmo incompreendido. Ele tende muitas vezes a ter uma fala, um diálogo um pouco lamentoso. Pode também se queixar e pode ser saudosista. Muitas vezes sente que precisa apenas esperar para que algo mude a situação externa. Ele crê muito na providência divina. Normalmente, os venusiais são pessoas muito espiritualizadas ou religiosas. No amor, ele se sente incrédito porque ele percebe que ele se apega e ama mais a outra pessoa do que a outra pessoa pode estar amando a ele. Como reage ao mundo? De forma crédula, afirmativa, amável. Ou seja, o venusial ele tem muita positividade. Isso mesmo. Muitas vezes essa positividade não fica muito clara, não fica muito explicitada, porque ele tem um comportamento mais introspectivo e mais lamentoso. Mas no fundo ele acredita que as coisas vão se desenrolar para o melhor. Ele anseia bastante, inclusive, grande parte da ansiedade é justamente nesse sentido, para que as coisas melhorem. Ele acredita, ele tem muita fé e também um foco nos prazeres, tanto para si como para as pessoas que ele ama. O venusial ele tem o traço da inexistência. Ele sente que ele só existe quando ele está conectado afetivamente às outras pessoas. Por isso que o venusial é um tipo no Eneagrama das Esferas que tem o instinto sexual muito forte. Não à toa, o símbolo de Vênus também é utilizado até hoje como o símbolo do sexo feminino. Por outro lado, ele tem medo de que a outra pessoa nunca o enxergue, ou seja, ele também se considera invisível, com baixa autoestima. Apesar da aparência tristonha, o venusial costuma ser sonhador e ter muita fé. Tem uma música de autoria do Paulinho da Viola, que foi gravada por ele há muitos anos atrás, e tempos depois a Marisa Monte, que também é uma venusial, assim como o Paulinho da Viola, regravou com muita maestria. E no final da música, após todas as lamúrias, lamentações e desgraças que aconteciam na vida das outras pessoas, a música declarava que apesar de tudo existe uma fonte de água pura. Quem beber daquela água não terá mais amargura. Isso traduz bastante a fé, o otimismo, a positividade do tipo venusial, mesmo frente a todas as desgraças, mesmo frente a todas as dificuldades que ele ou as outras pessoas possam estarem enfrentando em suas vidas. No Eneagrama de Rodney Collin, que foi um trabalho publicado na década de 1950, aparece o Eneagrama tipológico e planetário, onde o tipo venusiano ocupava a posição 4, a mesma do romântico, místico, artista e sonhador do Eneagrama do Ichaço, que foi publicado aproximadamente uma década depois do Eneagrama do Collin. Portanto, aqui a gente tem o Eneagrama tipológico e planetário do Rodney Collin, apresentado na década de 1950, e na década posterior, Ichaço apresentou o seu tipo melancólico autêntico, ocupando a mesma posição do tipo venusiano do Rodney Collin, que foi traduzido como venusiano, e aqui no Eneagrama das Esferas nós consideramos venusial. Porém, para o Eneagrama das Esferas, o tipo venusial ocupa a posição 1 do Eneagrama em vez de ser a posição 4. Mas isso não impediu que a descrição do tipo 4 original do Ichaço fosse inspirada bastante nas características melancólicas, saudosistas, introspectivas do venusiano do Eneagrama do Rodney Collin. Apesar disso, a maioria dos venusiais do Eneagrama das Esferas chegam aqui no nosso trabalho se vendo no tipo 9 do Eneagrama das Personalidades, por valorizarem bastante a paz, a harmonia em todas as relações e também admitirem uma certa preguiça em si mesmos. No Eneagrama do Naranjo, os perfis 4 social, que é o vergonha, e 7 sexual, que é o sugestionabilidade, descrevem venusiais respectivamente do centro intelectual e do centro biológico do Eneagrama das Esferas. Susan Zanos, que é uma autora mais contemporânea, que continuou o trabalho do Rodney Collin,
descreveu o tipo venusiano com baixa autoestima, excesso de comparação aos outros, com o discurso de não ter sorte e uma vitimização passiva, o que concorda bastante com a visão do Eneagrama das Esferas. Zanos, porém, descreve este tipo como mais adaptado à vida terrestre, o que não bate muito com a fantasia e a sugestionabilidade observada neste tipo. Na verdade, o venusial ele tem uma certa incomodação, ele se sente meio inadequado ao mundo mais prático e concreto. Por outro lado, ele se sente também bastante físico, talvez por conta desse apelo à identificação com o próprio corpo e com as próprias questões que na antiga Grécia eram consideradas questões relacionadas à natureza da Terra. Por isso que a Terra é inclusive melancólica também. Talvez tenha sido este o entendimento que a Susan Zanos quis imprimir em seu livro Tipos Humanos, Essência e Eneagrama. Se você gostou deste vídeo, compartilhe para os seus amigos e principalmente para aqueles amigos que você acredita que possam ser venusiais aqui no sistema do Eneagrama das Esferas. E se você está achando que você pode ser venusial, é a hora de você pedir o seu mapa Eneastral 4.0. Para tanto, basta você entrar na descrição deste vídeo e seguir o caminho ali indicado. Aqui me despeço, muito obrigado e até o próximo vídeo.